Quarta temporada, podcast Inesquecível Casamento. Tem sido um sucesso no Spotify e no YouTube. Você que está acompanhando a gente aqui toda terça e quinta, às 19 horas, um novo episódio. E essa quarta temporada, só gente fera aqui de São Paulo, hein? Focamos aqui no estado de São Paulo, pegando os melhores, porque aqui no podcast a gente só entrevista os melhores, é só quem tem conteúdo para passar. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal muito grande, porque, lógico, a gente com a nossa editora fez o livro, o trabalho é fantástico, o trabalho é admirável, a forma que ele começou é admirável, começou criança, começou como diversão, depois virou profissão, e sempre com a ideia daquilo que eu falo que o profissional tem que ter, querer fazer o melhor, querer extrair o melhor, querer ser o melhor, e aí a evolução é constante. Então vamos lá, segue a gente aqui no canal no YouTube, segue a gente no Spotify, porque você que vai assistir até o final, você tá gostando do nosso conteúdo, tá? Então bota aí o fonezinho, vai pra academia escutando, vai pro trabalho escutando no carro, ou na televisão, senta no sofá, chama o noivo e assiste a gente na televisão no YouTube. Né, Nelson? É isso Hoje aí. eu tô aqui com o Nelson Pântano, da The King Cake. Posso te chamar de o chefe da The King Cake ou o CEO da The King Cake? Pode chamar do jeito que você o quiser, idealizador da The o King criador Cake. da The King Cake. O criador da The King Cake. The King Cake, o nome já diz, né? É uma coisa... O rei do bolo, né? Sim, sim. Você realmente... Ousado esse nome, né? Ousado. Então eu já presumo que você é um cara focado em detalhes, em fazer o melhor possível nos detalhes, para realmente ser aquele cara admirado no que faz. Foi. Tanto que a gente fez esse livro aqui, que é um table book lindo, né? maravilhoso, É decorativo e tem muita informação. É verdade. Tá Me lindo. fala desse teu início aí, que você começou criança, hoje continua novo, né? 33 anos de idade, por ter sucesso que tem. E a empresa já tem 13 anos. Já tem 13 anos. Fala um pouco desse teu início, Nelson. Na verdade, assim, eu comecei criança me interessando por confeitaria, assistindo na televisão esses programas de TV. E comecei a vender trufa no colégio como uma brincadeira. Eu gostava de fazer, fazia as trufas e levava para vender. E aí fiz, com 11 anos, me inscrevi num curso de confeitaria. Isso era ano 2001, se não me engano. Era uma época que a pasta americana era uma novidade no Brasil. E eu fui aprender a mexer com essa tal pasta americana com 11 anos. E aí eu falo que eu me apaixonei pelo açúcar e nunca mais parei, né? Eu era muito, mesmo criança, eu era muito curioso. Então, depois desse curso, eu pesquisava, eu investigava, eu comprava livro, eu tentava, eu testava. Muita coisa dava errado, assim. Minha mãe ficava em desespero, porque era só tragédia, era bolo que não crescia, era um desastre. Imagina, diversão total. E eu passei a adolescência brincando na cozinha de fazer bolo, de fazer doce para os aniversários do meu irmão, que era mais novo, do meu pai, da minha mãe. Então, sempre que tinha uma comemoração, eu gostava de fazer alguma coisa. E o tempo foi passando, eu não tinha muito apoio da família para isso se tornar uma profissão, né? Eu meio que coloquei na cabeça que isso seria um hobby, uma brincadeira, e aí vim para São Paulo para estudar publicidade, né? No meio da faculdade, assim, um pouco antes da metade, era um período que eu tinha a tarde toda livre. Eu pensei, por que eu não vou trabalhar como assistente meio período numa confeitaria? E foi isso que eu fiz. Trabalhei como assistente durante 1 ano e meio. E aí, quando essa confeitaria fechou, né, porque a dona foi morar na Espanha, eu fiquei meio sem saber se eu ia para a área de publicidade mesmo, ou se eu tentava alguma coisa. Aí fiz um estágio de 1 mês numa agência de publicidade, entendi que não era isso que eu queria da minha vida mesmo. E comecei a fazer uma coisa em casa. Era uma época dos blogs, fiz um blog para divulgar um pouco do meu trabalho. E meio que começou a rolar no meu apartamento, eu ia me virando, ia comprando as coisas aos poucos, porque eu também não tinha uma grana para fazer um investimento no negócio. E a coisa foi dando muito certo, porque eu fui me dedicando muito, principalmente naquela época, às flores de açúcar, que era um diferencial que ninguém fazia no Brasil, né? Você focou nisso? Eu foquei nisso, era uma coisa que eu comecei a fazer e comecei a gostar de fazer. E foi dando muito resultado, as pessoas ficavam muito impressionadas, né? Ninguém nunca tinha visto aquilo no Brasil. E isso foi chegando na mão, uma outra pessoa foi conhecendo, um outro decorador foi conhecendo, e foi querendo entender mais como funcionava, né? Foi quando eu percebi que, na verdade, não dava mais para eu trabalhar no meu apartamento, que eu precisava passar para os noivos uma confiança, né? De que aquilo era um negócio, de aquilo tinha uma equipe trabalhando. E foi quando a gente foi para um ateliê maior, né?
foi aí que entrou também o meu sócio nessa época. E a gente construiu um ateliê, que é onde eu estou até hoje, que era uma casa super grande, que hoje, depois de 13 anos, a gente já fez 3 ampliações nela. E aí o negócio começou a fluir de uma forma mais... a gente ganhou mais respeito do público, das pessoas, do pessoal do mercado. A gente foi, aos poucos, apresentando o nosso trabalho para as assessoras, para os decoradores. E, aos poucos, a gente foi ganhando essa confiança, né? Porque eu sempre falo que o fornecedor não basta só ser bom, né? Ele tem que ser confiável, ele tem que ser responsável, ele tem que ser sério, ele tem que ser comprometido. Porque o casamento, ele tá marcado para aquele dia, para aquela hora. Tem data e hora para começar e não tem erro. Não tem que tem entregar erro. naquela Tem que hora e entregar acabou. Independente E do aquilo que foi aconteceu. contratado até melhor. Exatamente, né? E aí a coisa foi acontecendo, foi fluindo, a empresa foi crescendo, o número de funcionários Lançou um foi livro. aumentando. A gente lançou um livro em 2018. Muito legal. Nelson, eu vou começar agora falando aqui para as pessoas, dando uma opinião minha e já emendando uma pergunta. O bolo de casamento, ao meu ver, hoje, há tempos atrás, o bolo de casamento, a pessoa pensava no recheio, na massa, ou seja, o sabor, né? Esse item, lógico, que continua. Sim. A arte, aí veio os artistas do bolo de casamento. Como você falou, você focou em flor de açúcar, você ficou muito conhecido por essa técnica. E hoje eu ainda coloco um terceiro elemento, me ajuda se tem um quarto, porque eu coloco o terceiro elemento, que é a foto. Num mundo tão instagramável, é verdade. A gente tem que se preocupar com isso também, né? A noiva se preocupa com isso, o profissional se preocupa com isso. Então, quanto isso influenciou no trabalho de vocês? Porque o bolo, então, tem que ser gostoso, tem que ter um recheio gostoso, uma massa gostosa, tem que ter o teu trabalho artístico, ou seja, o quanto você traduz ali o trabalho para o decorador, para a noiva. Sim. Porque o bolo é parte da decoração. Eu não vejo de forma diferente, né? É parte de alimentos e bebidas e decoração. E hoje em dia, a fotografia. Porque tem que ser pensado também se esse bolo vai ficar bom na foto. Não basta só ser gostoso. Tem, mas é uma coisa que eu sempre me preocupei. Até mesmo desde o começo, eu sempre me preocupo como é que vai ficar a foto. Porque, assim, muitas vezes eu sempre falo para a noiva, uma coisa que eu sempre falo, vamos fazer o seu bolo off-white, melhor do que branco. Porque branco, para estourar na foto, fácil. É muito mais fácil. Com a luz decorativa em cima. O off-white, ainda que ele seja bem claro, né, ele já traz um pouco de cor, ele harmoniza de uma forma melhor. Claro que a gente já fez bolos de casamento de diversas cores, verde e outras cores. Mas eu acho sempre bom pensar, eu sempre me preocupo em pensar na foto. E sempre aviso assim, por exemplo, tem detalhes que às vezes a noiva fica tão impressionada naquele mínimo detalhe e eu sempre falo, olha, vamos pensar de uma forma um pouco mais maxi e pensar no que vai ficar registrado, porque às vezes a gente pegar no mínimo do detalhe não vai fazer diferença na foto. E no final das contas o que fica é a foto, é o vídeo, né? Que é aquilo que você vai olhar e vai lembrar depois. Então essa é uma preocupação que eu sempre tive, mesmo antes disso virar uma coisa instagramável, de Instagram e tudo mais. Porque eu sempre pensava também no álbum que ela ia ter, né? Na fotografia, na lembrança que ela ia ter quando ela olhasse o álbum do casamento. E você, como eu falei aí, por fim, o bolo é um elemento da decoração. Concorda com isso? Com toda Além certeza. de ser um elemento da gastronomia. Com toda certeza. Você troca ideia com o decorador antes ou a noiva já te brifa e acabou? Olha, 90% dos casos existe uma conversa com o decorador. A menos quando a noiva é muito decidida, muito... Já sabe o que quer, já chega uma referência. Mas eu gosto sempre, mesmo quando a noiva é decidida, eu gosto sempre de passar para o decorador o que ela decidiu. Porque se a gente não pode mudar o bolo, que talvez o decorador possa mudar a decoração para se adequar ao bolo, você entendeu? Da mesa de... E a mesa, o bolo, ele fica na mesa de doce ou ele fica separado sozinho? A gente tem 3 possibilidades para o bolo, né? A gente tem uma possibilidade mais antiga que hoje quase não se usa, que é o bolo na pista. Então, o bolo fica na pista, os noivos entram, fazem o brinde e cortam o bolo. Depois, esse bolo sai da pista e vai para a mesa de doces ou para a área de doces. Existe o bolo na mesa de doces, que é de repente, o mais comum hoje, né? E existe o bolo numa mesa só dele,
Próximo fixa, à mesa de doces. próximo à mesa de doces, né? Eu gosto desse terceiro. Eu também gosto desse terceiro. Eu acho que dá uma valorizada Valoriza no o bolo, concordo. Senão ele fica meio escondido, dependendo das flores que colocarem O ao bolo redor, se perde ali perde, no meio, se perde. Agora, vamos aproveitar tecnicamente, quantos andares tem que ter um bolo de casamento? Tem que ter isso ou não? Não, o que eu sempre falo é que a gente tem que ter coerência, né? Nada tem que ter. Você pode fazer uma festa de 100 pessoas e querer um bolo de 7 andares. Se é seu sonho, se a noiva sonhou com isso a vida inteira o item foto. E quer essa foto, tá tudo certo. O que eu sempre falo é pra gente ser coerente. Então, por exemplo, não vamos fazer uma festa para 1000 pessoas e você querer colocar um bolinho de 2 andares. Né? Esparramado, aquele que antigamente se fazia. A pessoa vai chegar no casamento e falar assim, esse bolo não vai dar para todo mundo. Né? Então, assim... Então, acho que tem que ter um pouco de coerência e um pouco de harmonia dentro do que a noiva também quer. Da decor. Da decoração, do sonho da noiva. Tem noiva que não gosta de bolo grande, tem noiva que chega lá e quer um bolo enorme. Então, eu acho que vai muito do gosto, né, em termos de tamanho, mas também de coerência com o tamanho da festa, né? Então, noiva, vê a dica do Nelson, hein? Pode tudo, mas tem que ter coerência. E aí você vai pensar na fotografia, no sabor, na quantidade, no número de convidados e um outro elemento. Que salão é esse que você está fazendo, né? Uhum. Esse salão comporta um bolo alto ou baixo? É na praia? É no campo? É verdade. Como é que é a diferença de um casamento quando você é contratado para fazer um casamento na praia? Por exemplo, você falou do salão. Quando o salão tem um pé direito muito alto... Não dá para ser bolo baixo. Não dá, porque senão a sensação é que você colocou um mini bolo na mesa. Nanicou. Ele fica pequeno, não, né? O fermento não cresceu. A sensação visual é de um bolo pequeno, mesmo às vezes o bolo sendo grande. Então, a gente tem que pensar no pé direito. E eu acho que quando é uma coisa no ar livre, na praia, uma coisa mais despojada, eu também não recomendo uma coisa muito grande. Eu acho que 3, 4 andares fica mais de acordo, com essa coisa mais descolada mesmo, sabe? O nome da tua empresa remete a reinado, rei, rainha... monarquia, e aqueles bolos dos casamentos das princesas. Na verdade, a confeitaria artística, ela nasceu nesse berço... Que é uma coisa valorizadíssima dentro de um casamento de um monarca. Sim, porque, na verdade, assim, a confeitaria artística que a gente tem hoje, né, ela é de origem inglesa e ela nasceu... Durante o reinado da Rainha Vitória, no século XIX, foi que houve um estímulo e um incentivo para que os confeiteiros se superassem a cada novo casamento real, fizesse cada vez mais um bolo mais espetacular, com muito açúcar, porque o açúcar na época era um ingrediente caro, então você ter muito açúcar no bolo, você fazia uma ostentação. Luxo, era uma ostentação ali, né? E uma coisa curiosa que o bolo branco, né, a tradição do bolo branco, vem por quê? Porque o açúcar se torna branco quando ele é refinado, né? Então, se você tinha um bolo branco, significava que você tinha acesso ao melhor açúcar, ao açúcar mais caro, que era o açúcar branco. Que tinha um tratamento. Então, assim, não tem nada a ver com a pureza da noiva, nada disso. Era uma questão mesmo social de poder, né? Que você mostrava... o cristal lapidado. Que você mostrava que você fazia parte da realeza. Muito legal. Ô Nelson, um assunto que para alguns é polêmico, mas para mim é mais ou menos o que você falou no início, pode tudo. Essa coisa do bolo todo real, ou o bolo todo fake, ou uma parte real e fake, aí o bolo de corte. O que você aconselha, principalmente para os bolos maiores? Tá, eu acho que o que eu sempre falo é assim, eu posso fazer um bolo de 10 andares inteiro de verdade, como eu posso fazer de 10 andares só com um andar de verdade. Essa quantidade do bolo, eu acho que tem que ser feita calculado de acordo com o número de convidados. Temos 400 convidados. A conta é de que 1/3 dos convidados comem bolo. Então, para 400 convidados... 1/3. 1/3, tá? Para 400 convidados, a gente pode pensar em um bolo que vai render em torno de 120 até 150 fatias, tá de ótimo tamanho, entendeu? E aí eu vou ver dentro do design que a noiva escolheu, porque a primeira coisa que eu vou definir com a noiva é o desenho do bolo. Ela vai me falar quanto ela sonhou, se ela quer 5, se ela quer 10, se ela quer 2. E a partir desse desenho eu vou falar, olha, esses andares a gente precisa fazer de verdade para dar 150 fatias, ou só um andar já é necessário. E eu indico para ela, vamos fazer isso. Normalmente as noivas sempre seguem aquilo que a gente está aconselhando. Você é o especialista, né? O que acontece às vezes é de noiva ficar com medo de faltar e aí pede para aumentar um pouco, fazer mais um andar de verdade. E eu gosto de deixar claro, olha, você não precisa.
Se você quer insistir, ok, a gente faz, mas tenha consciência de que vai sobrar Vai bolo. uma parte para bolo de corte na cozinha? Não, aí a gente faz mais um andar de verdade, entendeu? Ah, entendi. A gente aumenta ali Para dentro usar ali o próprio bolo o que próprio tá bolo ali. mesmo. Entendi. Eu não gosto dessa coisa do bolo de cozinha, tá? Eu gosto de servir o bolo na mesa, gosto de ter uma copeira para o bolo, para servir. Inclusive, uma dica, gente, que muita gente fala que ninguém come bolo na festa. A pergunta é, você colocou alguém para servir o bolo na sua festa? Se você não colocou alguém para servir o bolo, ninguém vai comer o bolo. Ninguém vai comer o bolo. Porque ninguém vai pegar a espátula e vai lá cortar uma fatia pra ele, né? Então, precisa ter... O bolo não é só... A hora do bolo, o momento do bolo. E o momento de servir o bolo. E para isso, a gente precisa ter alguém lá, cortando o bolo, né? Então, acho imprescindível ter alguém servindo servir da o bolo. maneira correta, né? Servir, saber cortar o bolo também, para não ficar aquela coisa toda Se estraçalhada. fosse eu cortando, ia ser uma desgraça. Então tem que ter alguém que saiba cortar. Tem que ter alguém que saiba cortar, com certeza. Olha, gente, primeira dica importante do Nelson aí, botar alguém para servir o bolo. Ter o horário direitinho, qual o horário ideal de passar. E lembrando, 1/3 de convidados come o bolo. Então, se você tem uma festa de 300 pessoas, você vai ter 100 fatias de bolo, né? Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Então, vamos para outra dica prática. Eu tenho certeza que você deve ter vários recheios para o bolo. Sim. Quantos recheios tem que ter num bolo e quais são os must-have da The King Cake? Tá. Na verdade, assim, os noivos precisam escolher uma massa de bolo e até 2 recheios. E a gente precisa fazer uma harmonia entre eles, né? Não dá para ser aleatório, assim. Gostei disso, gostei daquilo e gostei daquilo. Mas essas três coisas... Não pode ser goiaba com doce de leite. De As repente três até fica coisas bom, né? funcionam juntos, entendeu? A gente tem que pensar isso, né? Então, a nossa degustação ela é toda separada, né? Os bolos e os recheios. E aí eu vou orientando o que combina com o quê. E a gente vai montando isso e os noivos vão provando, né? Claro que eu tenho combinações consagradas, né? Que fazem muito sucesso e que se repetem várias vezes. Tem aquela que você sempre quer que seja? Ou não? Não, eu não tenho Você é que eu quero. Eu sou desapegado, mas eu aviso quando a coisa fica esquisita. Às vezes, por exemplo, tem noiva que prova um, prova outro, fala, gostei dessa combinação. Eu falo, olha, eu acho que não vai funcionar. Você gostou, mas a grande maioria não vai gostar. Exatamente. Tem que pensar que não é só a noiva que vai. Claro que a gente tem que escolher um sabor que ela goste, mas que a gente consiga agradar a maior parte das pessoas que estão na festa. Com certeza. E qual o recheio mais excêntrico que você tem? Olha, a gente tem 3 combinações de sabores que eu vou te falar que não são comuns, mas que são as mais vendidas. E as pessoas só acreditam que elas funcionam quando elas comem o bolo, né? A primeira é o nosso bolo de limão com pistache, que foi nosso primeiro grande sucesso. Quando a gente começou, a gente lançou esse sabor e fez muito sucesso. E por muito tempo ele foi o líder de vendas, assim. Depois a gente lançou um outro que é um bolo de maçã com especiarias, recheado com caramelo de noz pecan e amêndoas. E esse hoje é o maior sucesso. Amei esse aí, quero provar. Esse é bom, viu? Quero é meu provar. preferido. E as massas? Como é que é a opção de massa? A gente tem uma variedade grande. A gente tem, eu tenho massa branca, massa de amêndoas, massa de cenoura, de paçoca, de chocolate, de red velvet, de maçã. A gente tem de banana, tem... Red velvet é uma massa que sai muito? Olha, teve a moda, né? Vou te dizer que há uns 5 anos atrás saía muito. Hoje acaba saindo mais para uns 15 anos, para uma festa de criança. Tem a ver com a cor também, né? O Red Velvet é o quê? Uma massa com... A história do Red Velvet é a seguinte. Era um bolo de chocolate. E aí, esse bolo de chocolate, a fermentação dele era feita com bicarbonato. E aí, naturalmente, o cacau e o bicarbonato, como é um ácido e uma base, eles reagiam e o bolo ficava avermelhado, né? E aí os americanos começaram a colocar corante para ele ficar vermelho de fato. Então ele surgiu na década de 40 nos Estados Unidos com essa pegada. É um bolo de chocolate. E o recheio normalmente é branco. O que vem ali? É o cream cheese. Cream cheese. O clássico Red Velvet é recheado com cream cheese. Cream cheese. Isso. Nelson, a massa, se você quer, por exemplo, todos os andares reais, aí você pede lá para o Nelson 5 andares. Você monta na festa ou isso sai com segurança do teu ateliê? Se são 5 andares de verdade, provavelmente vai desmontado em 2 partes. Uma parte, de repente, com 3 andares e outra parte com 2. E lá a gente termina de montar. Tá? Essa pergunta é importante você saber. Assim, lógico que é uma coisa muito técnica, às vezes você acha que não precisa saber, mas até por questão de você valorizar o cuidado que um cake designer tem que ter
com o seu trabalho. Sim. Porque não é só... Você não faz a receita e a parte artística, você tem a logística. E a logística é a mais complicada. É a mais complicada, né? Porque você tem que entregar a coisa perfeita. Exato. E eu vou te falar, quando você bota, por exemplo, mesmo para entregar um bolo aqui em São Paulo, quando você coloca o seu carro na rua, você está suscetível a vir um louco e bater do lado. Dá uma fechada. Dá uma fechada, enfim, né? Então, é sempre a parte que a gente tem que ter muito cuidado. A gente sempre fala, a gente dirige bem devagar, sem pressa, deixa buzinar, deixa passar na frente. O importante é que chegue inteiro, sabe? É. E... O bolo, porque o bolo... Eu já passei por um episódio do bolo cair no chão, é um problema muito sério mesmo, porque é um objeto de desejo da festa, né? E às vezes, assim, eu já tive problemas de entregar o bolo e derrubarem o bolo na festa, cair coisa em cima do bolo depois que a gente tinha entregue. E depois é sempre uma loucura pra gente conseguir consertar, né? Às vezes tem coisa que não dá pra consertar. Já tive um casamento de que... Inclusive eu conto essa história no livro, que caiu um espelho que estava atrás da mesa de doces. Esse espelho despregou e caiu em cima. A sorte é que, assim, o bolo era 3 andares, tudo de verdade, e era o elemento mais alto da mesa. Então, quando ele caiu no bolo, ele não quebrou o espelho. Ele só deslizou. E óbvio, destruiu o bolo, né? Mas não comprometeu o resto da mesa toda. Então, porque se o espelho tivesse quebrado, não Já tinha o que era fazer. tudo. Né? E aí a assessora ligou pra gente, a gente correu pra casa da noiva, porque o casamento era na casa dela, e a gente arrumou o bolo enquanto a cerimônia estava acontecendo, entendeu? Foi coisa assim, a gente teve 20 minutos para resolver o bolo. E resolvemos. Tá certo, é isso aí, tem que estar preparado, Tem né? que estar preparado. Todo negócio tem suas emergências, né, Nelson? Tem. Você, além do bolo, você faz doce também. A gente faz doces também. Os doces é uma coisa que veio depois, mas já tem uns 6 anos. Doces finos, brigadeiros ou não? Hoje a gente trabalha... Todos os tipos. A gente trabalha com 2 frentes, né? O que é voltada mais para casamento, 15 anos, que são os doces finos, e os doces infantis, que são para festas infantis, que são doces decorados, pirulito, cupcake, essas coisas, né? Que aí é mais voltado mesmo para o universo infantil. E os doces mais tradicionais, que são para festas, aniversários, casamentos, enfim. A noiva passou o casamento, né? Ela recebe no dia seguinte lá o que sobrou do bolo, que sempre sobra, ainda bem. Eu acho que tem que sobrar mesmo. Melhor do que faltar. E qual é a tua dica que você dá para ela comer ou no dia seguinte, ou até mesmo guardar isso e ter uma durabilidade? O importante, assim, ela não demorar para guardar. Então, por exemplo, porque imagina que o bolo já ficou exposto um bom tempo, né? Então, assim, se sobrou um pedaço grande, depende do pedaço, ela porcionar em porções menores, embalar várias vezes no plástico filme e congelar. Ela pode, a gente vai comer um pedaço hoje. Então, guarda esse pedaço que você vai comer hoje na geladeira. E o restante que você não vai conseguir comer, aí você congela, né? O ideal é que ele seja consumido dentro de 3 meses, tá? É o tempo máximo de congelamento. Mas tem noiva que guarda por 1 ano e come no aniversário. No aniversário de casamento. Então, a dica é a seguinte: esse negócio de 1 ano, se quiser fazer, tudo bem. Não é o recomendável. Conta e risco. O Nelson não assina embaixo. Exato. Mas... Sabe uma dica boa? Não tem aquele momento que você começa a receber os amigos para mostrar fotografia do casamento, para falar do casamento, para receber na sua casa, de repente acabou de montar ela, você serviu o bolo do teu casamento de novo. Aí bota o quê? No micro-ondas para descongelar? Não, ela pode tirar umas 2 horas. Em 2 horas ele descongela. Em 2 horas. Não precisa nenhum tratamento a mais, no micro-ondas da vida, nada. Não, deixa 2 horas lá, descongela, ele já vai estar em textura normal, já dá para cortar e servir normal. Tranquilo. Então, tá vendo? Você ainda vai ter uma utilidade na hora que receber os teus amigos pela primeira vez na tua casa. É uma boa dica essa daí. Né? Porque tem a lembrança do casamento, né? Junto com as fotos do que aconteceu ali. Existe moda no bolo de casamento? Existe. Então você tem um momento de tendência, de tipo de flor, de tipo de pintura, textura. Estilo, eu acho que tem. A gente, por exemplo, vou te falar uma tendência que passou, mas que todo mundo vai lembrar, que era a história do Naked Cake, né? Total. Que foi uma moda, foi uma tendência. A pessoa, às vezes, ia casar aqui num salão com lúcia de cristal. Super clássico, com Naked Cake, que é uma coisa rústica. Um Naked Cake, assim, não fazia sentido nenhum. Então, acho que teve essa moda que passou. O que eu vejo hoje de tendência, né, vamos dizer, de moda, são bolos cada vez mais modernosos, mais alongados em shape, mais com texturas mais abstratas. Uma coisa mais moderna, assim, mais descolada. E eu tenho cada vez mais tentado, Fabiano,
ir para essa linha, que é uma linha um pouco mais autoral, mais diferente, mais... e a gente acaba dando mais personalidade pro bolo, né? Então, o bolo, ele vira um elemento na festa, que, obviamente, ele tem que combinar com todo o resto, mas sem necessariamente estar tendo que copiar alguma outra coisa da festa, entendeu? Ele é o bolo, ele fala por si só, vamos dizer assim. O bolo é um astro mesmo. É um astro. É um astro. Ó, vou aproveitar enquanto eu peço pra produção botar fotos de bolo aqui do Nelson, né, pra gente comentar. Vou falar do livro que eu tive o prazer de editar aqui, ó. The King Cake, Nelson Pantano. Pantano ou Pantano? Pantano. Nelson Pantano, A Arte de Confeitar. Olha, até hoje isso aqui é moderno, ó. Já foi em 2018 que a gente lançou, né? Foi. Olha que foto, olha que capa, gente. Capa dura, livro lindo por dentro. Verdade. Ficou muito lindo. É realmente uma tradução de um trabalho de uma editora que fez um bom trabalho e de um artista que tem muito material legal, né? Então, para quem quiser, ó, vale a pena esse livro aqui. Quem gostar desse assunto também, vale a pena para... Olha esse aqui, por exemplo. A gente fala super muita clássico coisa, e lindo. Te mostra estilos. Atual, mostra né? Fotos. Super. Sim. Super atual. Ô, Nelson, por exemplo, esse bolo aí. Esse é um me pouco remete a uma coisa ligada a coco, é isso mesmo ou eu viajei agora? Não, deu uma viajada. Deu uma viajada, né? Porque tem as pontinhas ali, tem as pontinhas ali... elas são douradas. Aqui não dá pra ver direito a luz, aqui. então, aqui. Não, mas deixa eu... Esse, por Chiquérrimo, exemplo... hein? Esse é um bolo, por exemplo, que eu te falo... Que eu acabei de te falar, de uma coisa mais moderna. Tá vendo que ele tem umas formas meio abstratas, ele não é necessariamente... Qual foi o briefing da noiva aí? Na verdade, essa noiva viu um bolo parecido que a gente já tinha feito e gostou dele. E aí a gente acrescentou o dourado na borda dessas pétalas, entendeu? A boleira linda, dourada. Isso. E veja como o bolo é limpo, assim. 4 andares. Limpo, sem acabamento, sem nada, bem moderno. Assim. Menos é mais. Menos aí, é né? mais, Bom, esse aí já tem um trabalho já... Esse já é mais trabalhado. Mas Quanto também tempo para fazer esse mas trabalho? também é um bolo mais moderno, eu considero, tá? Ele traz ali como se fossem penas, assim, formando esses arcos ao redor do bolo, essa textura. Ele é um bolo super trabalhoso, que às vezes leva uma semana para fazer todas essas penas. E a gente traz agora um pouco desses elementos transparentes, que são essas folhinhas transparentes, que é um papel de arroz diferente, que a gente consegue, comestível também, e que a gente consegue trazer um pouco de transparência, que era uma coisa difícil de ter nos bolos, né? Tudo aí é comestível? Tudo aí é comestível. E nesse caso aí, qual o recheio? Você lembra? Ah, agora eu não vou lembrar. Não vai lembrar. Não lembro real. E para cortar esse bolo aí, corta bem por cima aí das pétalas ou Esse tira? bolo, ele tinha um andar de baixo, de verdade, né? Os outros eram cenográficos. E aí, o que a gente orienta a copeira é, quando ela vai cortar, ela vai meio que soltando essas penas e vai servindo a lateral do bolo. Tá? Vamos para a próxima. Olha, esse aí sim. Esse é um bolão. Que coisa essas flores, hein? Esse era um bolo que o briefing da noiva, ela queria que as flores parecessem como se fossem nuvens, assim, tá vendo? Não queria que tivesse nada de verde, queria só um toque de dourado. E a gente trouxe um pouco desse shape alongado também para o bolo ficar mais moderno. Então, a gente tem um pouco do clássico com o moderno nesse bolo aí. Esse já é um mais minimalista, que a gente... era uma mesa de doces que foi usada só essa flor, que é a Amaryllis, que é uma flor difícil da gente ver nas decorações aqui no Brasil. Então, era um jardim de Amaryllis, a mesa de doces inteira. E a gente brincou de reproduzir esse jardim como se a flor estivesse crescendo no bolo, com essa textura. E conseguiu, viu? Tava realmente essa sensação. E essa é uma textura que a gente trouxe no meio da pandemia, que é uma textura feita com papel arroz, e que hoje faz muito sucesso. As noivas adoram e a gente vê todo mundo fazendo aí também, usado como inspiração. Vou te fazer umas perguntas rápidas agora, ping-pong, tá? Uhum. Você faz bolo para fora? Faço. Ou seja, fora de São Paulo? Fora de São Paulo, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Isso. E a dificuldade para mandar isso? Como é que você cuida dessa questão? Quem faz isso pra gente são ou é a Latam Cargo ou é a GoLog. A gente tem parceria com essas duas empresas. Você já tem uma coisa encaminhada nesse sentido. O cliente me contrata e eu já trago a solução para ele. Tá. Então o cliente não se preocupa com isso. É possível ter um The King Cake na festa dele lá no Maranhão. É possível. A única coisa que ele vai precisar fazer é ter alguém que retire esse bolo no aeroporto. Só isso, tá?
Ele vai embalado em caixa de madeira, todo protegido. A gente dá todas as orientações de como ele tem que lidar com isso, tá? E o bolo sempre viaja um dia antes do evento, né? Para que, se caso aconteça alguma coisa, a gente tenha tempo de acionar o seguro e resolver o problema. Mas te digo Tem seguro? Tem seguro. Olha. E te digo que a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Sempre tudo fluiu da melhor forma possível. O que não pode num bolo de casamento? O que não pode num bolo de casamento? Ai, não sei te falar. Não sabe? Eu acho que o que não pode é a noiva não estar feliz com a escolha dela. Ela tem que escolher e estar feliz e confiar no profissional. Assim, deixa... Ela fica te perguntando como é que tá, ela quer ver foto antes. Então, esse é um ponto bom. Existem noivas e noivas. Tem noivas que sim. E essas noivas, às vezes, deixam a gente tão travado, porque a gente não sabe se pode colocar uma coisa a mais, uma coisa a menos. Me deixa inseguro. É. E aí o trabalho nunca flui da melhor forma possível. É a mesma coisa que o decorador, que a noiva vai entrar no salão na hora da montagem, a luz é diferente, tá tudo sendo construído, Exatamente. Chega lá, ela acha que tá tudo feio. Exatamente. É o que eu falo. Contrato profissional, faça, escolha o que você quer e confia, né? E confia porque, te deixa vontade. A gente cria, trabalhando né? com liberdade, a gente faz coisas muito melhores, sabe? Confia no profissional. Imagina você, porque você se sente cerceado, né? Aí acaba se limitando. Aí você vai fazer uma coisa, você sente na obrigação de perguntar se você pode fazer ou não, entendeu? E às vezes é um detalhe, é um nada, né? Que ia ficar muito melhor. O horário para chegar ao bolo, numa festa que começa de noite, 8 horas da noite, existe um horário ideal para isso? Existe, eu acho que isso tem que ser conversado com a assessoria para ver como é que é o cronograma. O que a gente sempre pede é para agendar o horário de entrega quando a mesa já está posicionada. Ela não precisa nem estar pronta, mas se ela já estiver posicionada, porque a gente já estiver posiciona... encaminhado. Se a montagem é no próprio dia, o decorador vai entrar com os móveis, vai entrar com a cenografia. Ou seja, lá para umas 2 da tarde é o horário ideal. Normalmente, entre 2, 3, se a festa começa às 8, né? Mas depende muito, por exemplo, os casamentos que acontecem em São Paulo, na Sala São Paulo, né, que é um lugar maravilhoso, a entrega é sempre truncada, porque eles terminam de liberar o espaço para terminar a montagem, às vezes 6, 7 da noite. E se o bolo ficar nessa área que ainda vai ter essa montagem... Ainda correndo esse risco de chegar, né? Por exemplo, eu tive há 2 semanas um casamento lá que a gente teve que entregar o bolo às 7h30 da noite. E o casamento começava às 8. Então, assim... Veja que eu entreguei às 7h30 junto com todo mundo terminando de montar, né? Que era uma sala da... Deve dar uma insegurança também no decorador, isso demais, é enorme, né? Demais. Porque mas se você atrasa... Se bem que num sábado é mais difícil ter trânsito, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, porque imagina... Tudo bem que, assim, as outras salas da Sala São Paulo estavam prontas, mas a principal, que era por onde os convidados entravam, inclusive, né? Que era a primeira impressão deles, era que só foi liberada às 7 da noite. Tava tudo assim, preparado. Na hora que liberou, é aquela multidão de gente entrando e colocando tudo no lugar. E eu lá com o bolo no meio. Você leva o bolo? Esse dia eu fui levar, eu fui acompanhar. Deve ter bolos maiores, mais delicados, você deve acompanhar. Que eu acompanho, mas quando o bolo ele sai da cozinha todo pronto, né, que não precisa ser montado na festa, aí vai só o motorista, alguém da equipe, e eu acabo não indo nesses daí. Tá? Legal. Bom, você que acompanhou a gente até aqui é porque você gostou do conteúdo. Então é o seguinte, compartilha com quem vai fazer teu bolo na sua cidade, compartilha, porque é muita informação aqui. Como eu falei, a gente entrevista os melhores, muita informação boa. Então compartilha com o seu noivo, compartilha com a sua mãe, porque você escutou até aqui, então tem que compartilhar, porque o conteúdo é bom, a gente está aqui para isso, para dar informação para vocês se inspirarem. Quero agradecer, Nelson, você mais uma vez por essa entrevista aqui. Fale suas considerações finais aqui para os noivos que estão pensando na hora do bolo, o que realmente, objetivamente, eles precisam saber nesse primeiro momento de tomar escolha. Eu acho que assim, antes de ir para uma reunião de bolo, né, dá uma pesquisada, só dá uma situada, entende um pouquinho do que você gosta, do que não gosta, não precisa nem saber o que você quer. Pede prova? Você fala uma prova de como vai ser o bolo, essas coisas? Não, para uma prova de degustação? Não, aí nessa reunião a gente faz a degustação, tá? Então a gente primeiro discute o bolo, depois em seguida ela prova o bolo. Nessa hora ela não tem o vínculo ainda. Não, mas ela prova em seguida, entendeu? Prova em seguida, tá. Mas o que eu acho importante é ela já ter uma mínima noção. E, óbvio, né? Só deixa pra ver o bolo depois você tá com a sua decoração já encaminhada e definida, porque senão é um tiro no escuro, a gente não sabe pra onde vai. Você vai fazer um bolo laranja com rosa e a decoração depois é verde e branca. Não tem como. A gente precisa, eu acho que tem etapas, né? E na hora de chegar o bolo, a gente precisa estar com a decoração encaminhada, senão não tem como.
Então, briefing importante do Nelson, hein? Saber primeiro a questão da decoração. Você pode escolher com o que você quer fazer, qual bolo, qual recheio, você pode, né? Pode até Mas reservar a data. a decoração do bolo, o que vai ter, como vão ser as flores ou a textura, define a decoração primeiro. Até para noivas que são ansiosas, elas podem ligar para a gente pode reservar uma data, ela paga um sinal só para garantir a data, a gente fica com a data reservada, e aí depois que ela encaminhou aquilo, aí a gente marca a reunião para definir, entendeu? É lógico, gente, você tem que definir a data e reservar, porque tudo tem um limite. Por mais que o Nelson faça mais de um bolo para um final de semana, ele tem um limite de produção. Uhum. Então, se preocupe em reservar sim, porque empresas que são requisitadas, vai ter agenda lotada. Isso serve para quem faz o vestido, então, todo mundo, o estilista, né, que faz alta costura, ele não vai entregar ali 30 vestidos num sábado. Exato. Uhum. Então, é a mesma coisa para quem faz cake designer. Cake designer é realmente uma coisa artística, né? Feita com a mão, handmade, né? Uhum. Então é isso, Nelson. Muito obrigado. Obrigado você, Fabiano. Um prazer estar aqui com a Inesquecível Podcast, mais uma mídia que a gente gosta de postar conteúdo. Obrigado você que assistiu até aqui, hein? Curte a gente aí, segue a gente no YouTube e no Spotify. Obrigado. Obrigado.